Oi, gente, tudo bem com vocês? Continuando nosso estudo sobre as grandes civilizações da antiguidade, hoje nós vamos estudar sobre o Antigo Egito, ok? Bem, o Egito foi uma grande civilização que se desenvolveu no nordeste da África, em uma região que era naturalmente protegida de invasores pelo deserto do Saara e fertilizada pelo rio Nilo, o que a torna uma das chamadas civilizações fluviais, pois também era dependente das cheias e variações do rio Nilo para sua subsistência, ok? Os egípcios aprenderam a dominar as variações naturais do rio Nilo e aprenderam que todo ano, entre junho e setembro, as águas do rio Nilo aumentavam de volume e inundavam suas margens, depositando sobre elas o lodo que deixava o solo fértil. No entanto, essas inundações poderiam ser bem violentas e arrasar aldeias e áreas de cultivo. Devido à pequena quantidade de chuvas que caiu na região e à longa distância que tinham que carregar a água para irrigar as plantações, os egípcios construíram grandes obras hidráulicas para controlar o rio, como barragens e canais de irrigação, ressaltando que a sobrevivência de seres humanos na região do deserto do Saara depende do desenvolvimento de conhecimentos muito específicos e necessários à obtenção de água no deserto, ok? Outro fator importante é que, dentre todas as sociedades do Oriente Antigo, o Egito é de longe a civilização mais rica de material arqueológico, devido à rica e sofisticada cultura que tiveram, ok? Entre o período de 5.000 e 3.000 anos antes de Cristo, aconteceu o surgimento do Reino Unificado do Egito. A partir do período pré-dinástico, começaram a surgir mudanças sociais drásticas notadas pela arqueologia. Estudos arqueológicos ao sul do Vale do Nilo revelam que ao final do período pré-dinástico já se encontravam lá uma população numerosa, aglomerada em construções fortificadas com um templo de prestígio e com boas condições de irrigação propiciadas pelas cheias do Nilo. Quanto à unificação do Egito, aconteceu da seguinte maneira: assentamentos estabelecidos às margens do rio Nilo eram chamados de nomos, chefiados por um monarca, e com o passar do tempo, houve a unificação desses nomos, tornando-se apenas dois reinos: o reino do Alto Egito, ao sul, e o do Baixo Egito, ao norte. E por volta de 3.100 a.C., esses reinos se unificaram, tornando-se apenas um sob a autoridade de um único rei, o poderoso faraó. Sabe-se pouco sobre esses primeiros faraós. Foram encontrados apenas alguns registros, como o do rei Narmer, que as lendas o consideram o unificador dos reinos do Alto e do Baixo Egito. De acordo com a tradição, Narmer foi o fundador da primeira de 33 dinastias que chegaram a governar o Antigo Egito por mais de 3.000 anos e também o primeiro faraó. Após a unificação do Egito, os faraós conseguiram manter o controle político do reino por aproximadamente 1 milênio, o que pode ser considerado um longo período de estabilidade. Após esses 1.000 anos, houve um período de enfraquecimento da autoridade do faraó e a partir de 1580 a.C., os faraós retomaram a estabilidade e depois adotaram políticas expansionistas de conquistas de outros reinos e territórios. Porém, a partir de 670 a.C., o Egito foi sucessivamente dominado pelos assírios, persas, gregos e finalmente pelos romanos em 30 a.C. Quanto à religião no Antigo Egito, podemos destacar sua importância até mesmo pela influência em muitas vertentes religiosas atuais por todo o mundo. A religião maioritária atual do Egito é o Islã sunita, com aproximadamente 90% da população, enquanto a minoria religiosa são os cristãos coptas, que chegam a aproximadamente 9% da população. Outras minorias religiosas são os ortodoxos gregos e armênios, tanto católicos quanto protestantes. Já no Antigo Egito, a religião era o centro da vida. Para os egípcios, tudo o que acontecia na vida cotidiana estava ligado à vontade dos deuses. Por exemplo, as cheias do Nilo, o resultado de uma batalha, um período longo de estiagem ou chuvas. Enfim, eles eram extremamente religiosos. Eles também eram politeístas e antropomorfos, ou seja, adoravam vários deuses e atribuíam características ou aspectos humanos a animais. Consideravam alguns animais deuses,
Também elementos da natureza como o sol, que foi adorado como o deus único pelo faraó Akhenaton. O deus principal era Ra, o deus sol, também chamado de Amon. Os egípcios consideravam o faraó a reencarnação do filho de Ra, ou seja, o faraó era considerado um deus também, o que fazia do Egito uma teocracia, que é um governo ou estado onde as leis em vigor foram inspiradas por um deus ou vários deuses. Entre os elementos da natureza adorados pelos egípcios, destacam-se o sol e o rio Nilo. Outro fator marcante na religiosidade egípcia foi a crença na vida após a morte, que era fundamental na religião egípcia, e o reino do além-vida era governado por Osíris, o deus egípcio dos mortos, e para atingir esse reino, o espírito do morto deveria fazer uma longa trajetória cheia de provações, e no final da jornada, seu espírito era avaliado pelos deuses, e para auxiliar o morto nessa jornada, era necessário preservar seu corpo por meio de rituais funerários e da técnica da mumificação. Essa técnica foi utilizada no Egito por mais de 3.000 anos. Os cadáveres eram dissecados, desidratados e enfaixados para que o corpo fosse preservado. Não podemos esquecer da influência religiosa na arte e arquitetura egípcia, que proporcionou inclusive a construção de pirâmides magníficas que figuram entre as maravilhas do mundo antigo e serviram como túmulos para abrigar e facilitar a passagem do faraó para o além-vida junto aos deuses, já que o mesmo era considerado, segundo a religião egípcia, a encarnação do deus Horus, divindade de grande importância que era considerada filha do sol. Para tal, o corpo do faraó era cuidadosamente tratado com óleos e envolvido por faixas para que não sofresse com o desgaste do tempo. Alguns órgãos, como o intestino e o fígado, eram retirados, mas colocados em urnas especiais junto ao sarcófago. E outro fator que incentivou a violação e saque de tumbas no Antigo Egito foi a prática de enterrar o morto com tudo que necessitaria depois da morte, como seus tesouros, alimentos e até móveis. E para a infelicidade dos familiares, sacerdotes e funcionários, eles também teriam que ser sepultados junto ao faraó. Com certeza essas pessoas faziam de tudo para que o faraó tivesse uma longa vida. Afinal, a morte do mesmo literalmente representaria suas próprias mortes também. As pirâmides mais famosas do Egito são as pirâmides de Quéops, Quéfren e Miquerinos. A pirâmide de Quéops é o maior túmulo do mundo, com 230 metros de largura na base e sua altura é de 147 metros. A segunda maior localiza-se na península de Gizé e foi edificada para abrigar o corpo do faraó Quéfren, com 143 metros de altura. Quéfren era filho do faraó Quéops e construiu sua pirâmide 10 metros mais baixa por respeito ao seu pai. A terceira é a de Miquerinos, que reinou entre 2532, filho de Quéfren e neto de Quéops. Ela tem 65 metros de altura e uma base de 105 metros, ok? Bem, vamos analisar agora como era organizada a sociedade. Bem, o topo da estrutura social egípcia era ocupada pelo faraó e sua família, seguidos pelos sacerdotes e funcionários do Estado. O funcionário mais importante era o vizir, responsável por criar impostos e controlar a arrecadação, recrutar pessoas para o trabalho nas construções, fiscalizar as obras públicas e presidir o Tribunal de Justiça. Que responsabilidade, hein? Para desenvolver tal atividade, ele contava com o auxílio dos escribas, que eram responsáveis por cobrar impostos, escrever leis, fiscalizar as contas do reino e realizar o censo da população. Outro grupo importante que ganhou prestígio no período das campanhas expansionistas, por volta de 2100 a.C., foi o dos chefes militares, que passaram a ser mais respeitados e reconhecidos na sociedade. Já os comerciantes foram enriquecidos pelo crescimento do comércio com os povos vizinhos e formaram uma camada social poderosa. E na base da pirâmide social egípcia estavam os camponeses, também chamados de felás. Era a camada social mais numerosa do Egito, juntamente com os escravos, ok? Então, pessoal, essa foi nossa aula sobre o Egito Antigo. Espero mais uma vez ter contribuído para o aprendizado de vocês. Se cadastrem aí no canal, ok? Também não deixem de acompanhar a próxima aula, tá bom?
Então um abração a todos. Tchau, valeu, até a próxima.